Graça e paz, povo de Deus. Que saudade poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, mais uma noite. E estou de volta, com muita alegria. Quero poder compartilhar o amor de Cristo com você. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E também você que vai nos assistir pelo YouTube. Você também pode nos acompanhar pelo canal da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Bem, meus irmãos, vamos iniciar. Enquanto os irmãos vão entrando aí devagarzinho, né? Vamos iniciar para a gente ganhar tempo. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo nesta noite. Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez, mais um dia reunidos, Senhor, na tua presença, embora longe um do outro nesse instante, mas estamos juntos no mesmo propósito, que é glorificar o seu santo nome. Senhor, receba o nosso culto vivo, santo e racional, porque tudo para a tua honra, para a tua glória. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Por isso, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve as nossas orações. Nós te pedimos, Senhor, e já agradecemos, porque sabemos que é um Deus misericordioso, que ouve, que nos atende e que conhece as nossas necessidades. Amém e amém. Irmãos, eu quero refletir com vocês hoje um assunto bem bacana, bem interessante. Se não der tempo eu finalizar todos os pontos, são 7 maneiras para a gente observar bem um sermão. E se não der tempo de falar de todos hoje, a gente fala um pouquinho, né? Uns 3 ou 4 tópicos e finaliza na quarta-feira que vem. Tá bom? Então, vai ficar aí um gostinho de quero mais para você participar conosco na quarta-feira que vem. Tá bom? Esse choro aí é o Nicolas que chegou na área, né? Então, vocês estão ouvindo um choro aí meio estridente, deve ser o Nicolas chegando por aí. Faz parte, né? Mas vamos lá. Bem, deixa eu abrir aqui o meu guia, que eu quero falar hoje sobre 7 maneiras de se tornar um melhor ouvinte de sermões. Deixa eu comentar uma coisa aqui com os irmãos. Quantas vezes a gente, a depender do tipo de sermão, a gente tem menos ou mais interesse, não é? Ou quem vai ministrar ou deixar de ministrar. E então, esse autor, Christopher, é um pastor do Reino Unido, ele vai nos orientar para que nós possamos entender que o sermão é algo muito importante na liturgia do culto. E muito mais do que isso, nós temos que saber lidar com isso. Então, eu tenho percebido, não só na nossa igreja, mas nos locais que a gente conhece, outras igrejas, que muitas vezes, no momento do sermão, há uma dispersão de entendimento e até de, como eu posso dizer, de atenção, não é? Então, assim como o louvor, assim como o culto no geral, ele é importante e precisa ter uma reverência. Mas o sermão, irmãos, nós precisamos nos focar, né? Precisamos ouvir. Quantas vezes eu, vocês, ou você que vai nos ouvir depois vai identificar com isso, estava ali na igreja, estava olhando, estava ouvindo o sermão, mas não estava escutando, não estava entendendo nada, não é? Então, esse autor vai nos dar 7 maneiras para que eu e você, a igreja, possa nos tornar melhores ouvintes, tá bom? Então, eu quero abrir com você, quero pedir que você abra a Bíblia comigo, Lucas, capítulo 8, versículo 18, não é? Enquanto você abre, como sempre, eu vou ler aqui o artigo, né? Esse artigo é do Christopher Ashe. Eu peguei esse artigo lá na Coalizão do Evangelho, que é um site reformado, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês esse artigo. Obviamente que dentro da exposição, dentro da leitura do autor, eu sempre coloco aqui meu ponto de vista, o meu entendimento, não é? Para que a gente possa dar mais facilidade de compreensão aqui sobre o tema. Então, vamos ler Lucas 8, 18, só para você entender. Eu abri aqui minha Bíblia online, que diz assim: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Olha que interessante isso, irmãos. Autor de Lucas. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, olha que interessante, até o que pensa que tem lhe será
tirado. Então, o autor de Lucas aqui, Lucas, na verdade, né? O evangelista Lucas está dizendo para a gente considerar o que nós estamos ouvindo, a importância disso. Olha que interessante. Olha que maravilha isso, irmãos. Tem mais pessoas entrando aqui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui na leitura do artigo. Como ouvir o sermão? Pode-se pensar, que assunto bobo, a depender do tipo de sermão, ou quem está pregando, ou o tema que está sendo falado naquele dia, né? Afinal, seria inútil escrever sobre como assistir TV. E ouvir um sermão é ainda mais fácil do que assistir TV, uma vez que não é necessário lidar com o controle remoto. Ele traz aqui um exemplo entre ouvir o sermão e assistir a televisão, né? É uma atividade passiva, algo pregado a mim, não é algo que eu faça ativamente. Ah, mas se não é, após a parábola do semeador, Jesus diz, acabei de ler para vocês, Lucas 8:18. Vê depois como ouves. E aqui o autor está dizendo o seguinte, ele nos diz que se ouvirmos de uma maneira, nos será dado mais. Mas se ouvirmos de uma outra maneira, mesmo que achamos possuir, será tirado de nós. Ouvir sermãos é uma questão de vida ou morte. É uma necessidade, né, irmãos? Por isso, consideremos cuidadosamente como ouvi-los, né? E aí ele vai citar as 7 maneiras de como se tornar melhor ouvinte do sermão. Então, o primeiro critério aqui, o primeiro tópico é: tenham a expectativa de que Deus vai falar. Então, quando você se propor a ouvir no sermão, na igreja, fora da igreja, onde quer que você esteja, tenha a expectativa de que Deus vai falar naquele momento. Apesar de estarmos ouvindo ondas sonoras produzidas por cordas vocais humanas, a fala do pastor, do ministrante, ou do presbítero, do pastor, né? Ou do diácono, que seja, se o pregador está desvalecendo a Bíblia, ou seja, falando sobre a Bíblia, citando a Bíblia, então estamos realmente ouvindo a voz magistral de Deus. Pedro, na sua carta, 1 Pedro 4:11, ele escreve sobre o ensino bíblico na igreja. Que se alguém fala, fale como entregando o oráculo de Deus. Se alguém ouve um sermão fiel, deve fazê-lo como se ouvisse as próprias palavras de Deus. Então, está claro aqui que você está dizendo que quando o pastor prega, e não prega de si mesmo, mas prega a palavra de Deus, é como se Deus estivesse falando através daquele pastor, daquele homem, daquela mulher de Deus. E ele continua dizendo, dentro daquela expectativa de ouvir Deus falar, ore durante a semana, para que o pregador do próximo domingo ore por si e por aqueles que irão à igreja com você. Ache-se ao sermão, né? Achega-se ao sermão, melhor dizendo, além de achar, se achegar, né? De entender o sermão com atenção e tão bem física e mentalmente quanto possível. Aquiete sua mente e o seu coração e tenha expectativa de que Deus vai falar naquela noite, naquele culto, naquele sermão. Senhor, fale comigo, né? E aí você pode dizer, Senhor, quero ouvir a sua voz. Então, a primeira expectativa, ou melhor dizendo, a primeira maneira de nós tornarmos ouvintes mais coerentes do sermão é colocar as nossas expectativas, não quem vai pregar, nem o que vão pregar, mas gerar uma expectativa de que Deus vai falar através daquela exposição bíblica. Ok? A primeira expectativa, a primeira maneira foi essa. A segunda maneira que o autor vai nos falar é que, quando você for ouvir um sermão, admita que Deus sabe o melhor e você não. Olha que interessante isso. Então, dentro da expectativa de você ouvir o sermão, entenda e admita que Deus sabe o que é melhor e você não. Olha que legal isso.
Quando Timóteo pregou em Éfeso, Paulo advertiu que muitos não suportarão a sã doutrina, mas que desejariam que o pregador falasse coisas agradáveis, segundo os seus próprios desejos. Não é? Está lá no texto de 2 Timóteo 4:3. Por natureza, todos nós queríamos isso. Ou seja, quantas vezes você quer ouvir um sermão, mas quer ouvir o que você quer para você, o que você quer ouvir, não o que Deus tem para você. Então, é justamente isso. Aquiete seu coração e admita que Deus sabe o que é melhor para você. Então, todas as vezes que você for ouvir um sermão, entenda essas questões. Por natureza, todos nós queremos isso, né? Ouvir o que queremos. Queremos que o sermão faça com que sentimos ou possamos se sentir melhor sobre nós mesmos. Aumente a nossa, porque para isso, para aumentar a nossa autoestima, ele quer dizer aqui, reforçando os nossos preconceitos pré-existentes. Mas quando Deus fala, ele nos conclama a dia, semana a semana, a abandonar o pecado e a confiar em Cristo, não é? Então, muitas vezes o sermão ele é forte, né? Ele trabalha o seu ego, trabalha o seu interior. Talvez não é aquilo que nós queríamos ouvir naquele momento, mas é a palavra de Deus. É um sermão. Para que você e eu possamos ser melhores ouvintes do sermão, nós temos que entender que a Bíblia fala sobre o pecado e nós temos que confiar em Deus, né? Temos que conclamar a despojarmos-nos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, se referindo ao pecado. Com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago 1:21 vai falar sobre isso. Necessitamos nos colocar sobre a palavra em humildade, não acima dela em julgamento. Isso aqui é incrível, irmãos. Nós temos que estar na palavra, né? Não acima dela com o julgamento. Não, nós temos que ser inserido ali, né? É como se Deus estivesse falando a gente, Senhor, eis-me aqui, né? Deus é Deus e eu não sou nada. Portanto, devemos estar prontos a ajustar nossas opiniões, nossas crenças, os nossos corações e principalmente as nossas vidas em Cristo Jesus. Percebe aí, igreja, irmãos, a necessidade de sermos melhores ouvintes? Então, o autor está nos falando a primeira questão, a primeira maneira de sermos melhores ouvintes é que temos que ter a expectativa de que não é o homem que vai falar, mas é Deus que vai falar conosco. O segundo critério, a segunda maneira, nós temos que admitir que Deus sabe o melhor e eu e você nós não sabemos. Então, toda palavra revelada a nós, ela é boa para nós e frutifica em nós o evangelho. Isso é muito importante. 3. A terceira maneira, para sermos melhores ouvintes da palavra, nós temos que certificar-se de que o pregador diz o que a passagem diz. Tem muito a ver com interpretação, né? Quantas vezes vocês ouviram o sermão e naquele sermão o pastor está ali, né? Todo eloquente, está pregando ali, mas não tem nada a ver com o que o texto está dizendo, não é? Então, note bem que quando esse autor, pastor Christopher, estava dizendo que nós temos que ser melhores ouvintes, mas não é para ouvir qualquer coisa, não é? Nós temos que certificar de que o pregador, o que ele está pregando, é o que a Bíblia diz. Legal isso, né, irmão? Isso é interessante demais. Nossa questão é como ouvir um sermão expositivo, ele diz aqui. Todo sermão deveria desvelar, a partir das Escrituras, o significado que Deus já colocou na Escritura, ou a prática daquilo, né? A vivência daquilo. Nesse sentido, todo sermão deve ser expositivo, expondo o que já está lá. A alternativa é a pregação impositiva, aquela em que o pregador impõe um significado ao texto. É uma alternativa. Claro, alguns sermões expõem uma só passagem, enquanto outros expõem versículos demais e de um texto. A vantagem do primeiro
da mensagem expositiva que está dizendo aqui é que é mais fácil determinar se o pregador diz o que a passagem bíblica diz. Então, eu vou resumir com minhas palavras rapidamente. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é o seguinte, que primeiro que o sermão, ele precisa, nós temos que se certificar, conferir que aquilo que o pregador está pregando, que o sermão que está sendo pregado, ele condiz com aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, tem muito a ver com a interpretação bíblica aqui também. E ele cita aqui um exemplo de um sermão. Para quem frequenta a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, sabe que os nossos pastores, presbíteros, expositores, têm pregado muito nesse entendimento de uma pregação ou de um sermão expositivo, não é? Para que nós possamos trazer aquela ideia central do texto baseado no texto. Amém, queridos? Então, é mais ou menos isso que o autor está dizendo. E ele continua dizendo assim, ó, a autoridade do pregador não vem de sua própria opinião. O pastor, o ministro, o presbítero, ou qualquer outra pessoa, ou de sua poderosa personalidade, é uma autoridade inteiramente delegada. Então, o pastor está ali, não é? Porque ele é um mensageiro de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Quando ele diz o que a Escritura diz, ele fala com autoridade. Quando ele não faz, não tem nenhuma autoridade. Interessante isso aqui, irmãos. Então, todas as vezes que os irmãos forem ouvir um sermão, e ali o expositor, o pregador, o pastor, o presbítero, o diácono, a pessoa que estiver expondo o texto, estiver falando aquilo que o texto está dizendo, ele está debaixo de uma autoridade espiritual bíblica de Deus. Se assim ele não faz, eles o fazem e o pregam sem a autoridade. É isso que o autor está dizendo, e eu comungo 100% dessa ideia deste autor aqui. Tá bom? Então, isso é interessante. Então, um amigo meu, uma vez, vai citar aqui um exemplo, me disse que quando seu pastor pregava, ele, com a sua Bíblia aberta, se perguntava, de onde ele tirou isso? Uma boa pergunta. Se posso ver que ele o tirou do texto, então devo me curvar e me arrepender e crer. Se não veio do texto, não devo fazer. Então, estou aqui de uma ideia de um amigo, né? Que tudo aquilo que o pastor pregava, ele ia conferir no texto, não tinha nada a ver, né? Então, é perigoso. Então, se torne melhor ouvinte dos sermões. Então, o tópico que nós estamos falando aqui é que você precisa se certificar que se o pregador diz o que a Bíblia está dizendo, né? Olha lá que ele está dizendo para nós aqui uma orientação. Seja humilde, mas não ingênuo. Leia a passagem durante a semana, antecedentemente, né, ou antecedentemente ao sermão. Tá? Pondere-a. Não é necessário ser estudioso para fazer isso. Qual é a ideia principal aqui do texto? O eixo central do sermão e o eixo central desta passagem. Então, aqui está dando até dicas de homilia e de hermenêutica. Interessante isso aqui, irmãos. Então, eu pego das palavras do autor, do pastor Christopher, e digo eu, todas as vezes que você for ouvir um sermão exposto por um pregador, um homem, uma mulher, uma pessoa, um ministro da palavra, entenda e se certifique-se de que o que ele está falando é o que a Bíblia disse. Irmãos, isso aqui é notável. É por isso que quando nós preparamos nossos sermões lá na Igreja Batista Reformada Vida Abundante, a maioria deles, 98%, os irmãos têm acesso no aplicativo pessoal da igreja ou nas mídias sociais. Todos têm como eu posso dizer, todas as pessoas têm acesso livre aos sermãos, para que os irmãos possam estudar, até remoer, aprender durante a semana toda. Nós também temos um costume de sempre assim, momentos antes do culto, ou no próprio dia do culto dominical, enviar o tema a ser pregado. Isso é muito bom. E isso é didático, isso é espiritual, isso é ordem. Por que isso, irmãos? Parece que o pastor às vezes quer ser um pouco muito metódico em algumas coisas, mas é necessário. Então, a gente vai citar um texto lá, o sermão que a gente vai pregar. Os irmãos já podem ler antecipadamente esse texto, para que os irmãos possam começar já a abrir um entendimento.
E quando o pastor Zés for pregar, ou qualquer outro irmão for pregar, os irmãos têm que ser como os bereanos, que abre as escrituras e já confere, não é? E isso não é para a minha glória ou para a sua glória, nem para quem prega, nem para quem ouve. A glória é para Cristo Jesus. Então, a terceira maneira de a gente ser bom ouvinte é se certificar de que aquilo que está sendo pregado pelo ministro da palavra é aquilo que a Bíblia diz. Amém, queridos? É muito interessante isso. Deixa eu ver se dá tempo para falar mais um ponto. Não, eu vou ficar por aqui, porque senão a gente não vai conseguir fazer a nossa oração, tá bom? Olha aí, falta 10 minutos para a gente orar e se comunicar aqui. Então fica assim, vou te esperar você que vai nos ouvir pelo YouTube, você que está aqui na sala de oração, na semana que vem nós vamos continuar tratando este assunto, que são as 7 maneiras para que eu e você nos tornemos um melhor ouvinte dos sermões. Nós falamos hoje, vou repetir aqui, sobre a primeira maneira é termos expectativa de quando se prega um sermão, o ministro prega, né? Nós temos que ter a expectativa de que Deus vai falar através daquela pessoa. Amém? Segunda coisa que aprendemos aqui hoje, nós temos que admitir que Deus sabe o que é melhor para nós. E eu não. Você não. Deus sabe o que é melhor para nós. Tá bom? Então, 2 Timóteo 4:3 vai falar sobre este assunto. E o terceiro maneira é que nós temos que nos certificar de que o pregador, aquilo que ele está pregando, é aquilo que a Bíblia, ou a passagem bíblica, está dizendo. Ele até acrescenta aqui e diz um pouquinho sobre a questão do sermão expositivo, que eu acho interessante. Amém, queridos? Fique com esta palavra. Eu quero pedir a você que você possa abrir o seu microfone. A gente vai fazer agora o nosso momento de oração, né? Você pode pedir. Mais pessoas entraram aí, a Netinha, o Joabe, o Alisson, a Letícia, a irmã Marina, a irmã Fátima, a irmã Menezes. Estou de volta, meu povo. Vamos orar? Em nome de Jesus? E você pode, então, pedir a Deus a oração. Vamos lá. Vamos começar aqui pela irmã Fátima, irmã Menezes. Peçam aí o pedido de oração para a gente orar. Estão me ouvindo? Irmã Maria? Netinha? Oi, oi. Todo mundo está me ouvindo aí, pessoal? Bem, eu acho... Mas assim mesmo. Eu acho que ele está voltando aí. Ah, tá. Tinha travado. Foi, aí né? O pastor saiu, mas deve estar voltando. Travou tudo. Liga o áudio, pastor. Não entrou com áudio. Liga o áudio. Aí, ó. E agora? Agora sim, agora pode falar. Voltou travado, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Irmãos, nós estamos num período de oração nesse momento, tá bom? Nós vamos continuar o nosso tema semana que vem, a nossa exposição bíblica. Os irmãos podem fazer um pedido bem rapidinho para a gente orar, que o tempo está acabando. Peça aí, irmã Maria de Fátima. Bom, eu vou pedir em especial pela minha sobrinha, pela saúde dela, né? Que Deus venha a trabalhar mais ainda na vida dela, pela igreja, com todos os irmãos, pela construção, que Deus continue nos abençoando. Amém, meu irmão. Ô, presbítero Alisson, peça aí, meu irmão. Meus queridos, eu quero pedir oração pelos meus pais, tá? Eles continuam ainda sequelados, ainda em transtornos, ainda em depressão, e esse é o pedido de oração por eles. Amém. Irmã Marina. A fazer igual a Alisson, oração pelos meus pais, tá todos os dois enfermos, meu pai e minha mãe. Vamos orar assim, minha irmã, em nome de Jesus. Netinha. Então, eu quero pedir pelo meu tio, que é irmão da minha mãe, o nome dele é João, que ele já é bem idoso e está bem debilitado, né? E pela Ludmila, que é uma menina que a gente orou, que está depressiva. A gente orou na semana atrasada, né?
por ela. E eu continuo orando por ela e eu quero hoje também falar dela, né? Para a gente continuar orando por ela. Perfeito, Netinha. Eu também peço oração pelo meu filho, Nicolas, está meio adoentado ainda, não se recuperou 100%. E vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus graça, que Deus nos oriente, porque agindo Deus, né? Quem impedirá? Amém? Então você pode, se você puder fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, nós te louvamos, te damos graça. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nós levantamos as nossas vozes em oração, nosso pensamento, porque cremos que tu é um Deus que conhece as nossas necessidades. Né? A Bíblia fala que até mesmo antes de a gente orar, tu já conhece o que nós precisamos. Mas nesta noite, Senhor, fazemos uso desta oração, desse canal entre nós e Deus. Mais necessidade que eu possa estar respirando, restaurando a saúde, eu queria restaurando a fé em ti, eu oro e te peço em nome de Jesus, que seja ajustado, Senhor, possa ser, Tu és o Senhor dos senhores. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa os nossos amigos, nossos parentes, os pais, os filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, na certeza que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Amém. Senhor e suficiente Salvador. Por isso, entregamos a Ti as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Senhor, rogamos misericórdia, que a Tua graça, que possa, meu Pai, conduzir a cada um de nós, a fim de que o Teu nome continue sendo glorificado. É nisso que nós cremos, Senhor. É nisso que nós cremos. E te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, que o nosso bom Deus nos abençoe, nos dê graça, e nos acompanhe aí nessa labuta, nessa jornada, né? E que o nosso bom Deus seja glorificado para a honra e a glória do Senhor. Meus irmãos, foi uma honra estar com os irmãos mais uma quarta-feira. Quero voltar novamente, irmãos, tá bom? Eu vou finalizar esse texto, esse sermão, esse artigo com vocês, e aí daqui 2 quartas-feiras o presbítero Alisson volta com vocês, e aí a gente vai revezando aí conforme a vontade do Senhor, tá bom? Quero poder rever todos vocês agora no domingo, estarei presente no culto nesse domingo, e eu quero encarecidamente abraçá-los, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Bênção. Já chega de férias. Chega de férias, né, Tinha? Até domingo. Tem que voltar. Vamos voltar para a rotina. Isso, eu também estou com saudade, muita saudade de vocês, viu? Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo comprometimento, pelo tempo exposto. Deus a abençoe, viu? Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz. Para todos. Que Deus seja com cada um de vocês. Amém. Paz, Cristo. Semana de bênção. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.